Vamos falar de seleção brasileira. Vamos falar. Pois é, Pedro, o jogo de hoje é muito duro. Ataque do Real Madrid. Ataque do Real Madrid. Não é o ataque do Real Madrid. Só falta o Mbappé. Não tem o Endrick. Não tem o Endrick. Vai jogar Vai jogar quem? Vai jogar o Luiz Henrique, do Botafogo. E ele vai botar o Rodrigo de falso 9, o Rodrigo. É bom jogador. E o Vini Júnior é bom jogador. É um ataque... assim, a gente tem que ter muita calma com a seleção brasileira, porque a seleção brasileira ela perdeu mais de um terço do ciclo. Ela jogou fora mais de um terço do ciclo no mandato tampão do Diniz, que não era o cara adequado para a seleção, pela ideia de jogo, pelos conceitos dele que exigem um trabalho muito mais consistente e diário. A seleção não te dá isso. Ficou esperando o Ancelotti, né? E o Ancelotti... o Falcão deu uma entrevista pro Diori e pro Lucianinho aqui no Show dos Esportes, e o Falcão confirma que o Ancelotti, ele conversou com o Ancelotti, a seleção procurou, só que quando o Ancelotti viu aquela bagunça na CBF, a CBF sem presidente, com uma eleição convocada, cara, só um pouquinho, o cara que conversou comigo não tá mais lá. Mas o que é absurdo, né, Léo, é o presidente ficar esperando o Ancelotti, tá até agora no aeroporto. Não, é que na verdade... Isso é um amadorismo inacreditável. A conversa houve, porém o suco de futebol brasileiro. A CBF teve uma crise política, mais uma, e tanto que o Edinaldo volta via STF, né? Pro comando da seleção. Enfim, a seleção perdeu mais de um terço do tempo do ciclo de Copa. E o Dorival tá começando com uma seleção. Esse ataque, por exemplo, o mais velho do ataque, desse trio de ataque, é o Vini Júnior, com 24. É uma seleção nova, com jogadores jovens. E me dá uma certa angústia quando eu leio que o Dorival chamou os líderes e espera mais dele. Aí os líderes, os dois goleiros, que realmente são... O Alisson é um cara com história de CBF. O Alisson estreia na seleção brasileira com 15 anos. Ele, o Neymar, o Casemiro e o Coutinho na mesma partida, um torneio em Barcelona. O Ederson, que vem muito tempo na seleção, mas nunca foi titular absoluto. Aí o Danilo, que é mais velho. O Marquinhos, que é um cara que já está indo para a terceira Copa. E o Paquetá é tratado como líder na seleção. Aí eu fico preocupado. Tem que ficar mesmo, porque sem falar do processo, né? Tem contra ele. O que me chama a atenção é que eu já fui supervisor aqui desse departamento de esportes, eu mandava aqui, hoje mandam em mim. Mudou. Tá? Não mexeram no salário, tá bom. Não, até aumentaram. E uma equipe fazer uma convocação, né, Pedro? Não, monte de era o gente. Sérgio Guimarães do Rio de Janeiro, um operador do Rio de Janeiro, ia o Gabardo daqui, o Celberto, o Sérgio Boas, uma galera pra lá. Tinha comentarista que era colocado aqui. Era um acontecimento. Era uma espera assim, extremamente forte. Era uma movimentação jornalística. Hoje tu não tem mais. Não tem interesse, não tem bronca. Aí ele convocou fulano, havia, Pedro, sempre tinha bronca, porque não convocou tal cara. Mas é que havia naquela época assim, uma expectativa de que jogadores dos clubes que estão no Brasil fossem contados. Eu me lembro assim que tinha até uma disputa Grenal. Vai ser quantos do Grêmio, vai ser quantos do Inter. Né? Mas os jogadores, eles perderam a identidade com os clubes, porque eles saem daqui antes de ter uma relação com os clubes. O próprio Thiago Silva, que brilhou na seleção brasileira, ele não chegou a ter uma mega... no Fluminense ele até teve, né? Monstro do Fluminense. Mas tu tem jogadores que não têm identidade com o clube antes. E daí tu não tem quem sonhe por eles, quem torça por eles, quem lute por eles. Não representa, né? Mas esse processo do jogador fora do Brasil, ele já vem desde os anos 90. Isso não é novo. O que eu acho que o Pedro se refere é de que as pessoas se desinteressaram pela seleção, não pela falta de identidade da seleção, pelos jogadores estarem fora, e cada vez eles vão mais cedo. Os nossos guris estão sendo comprados com 15, 16 e estão indo com 18. Antes iam com 21, 22, isso, eles jogavam 23. Mas assim, o pessoal do Moinhos de Vento, eles estão indo da maternidade. Se os caras estão comprando jogador com 10 anos aí, o Corinthians compra do Palmeiras, o Palmeiras 10 anos. O Guri não perdeu o cordão umbilical e já está contratado. Antes daquela fase do Diego, né, que tu citaste uma vez... Os pubianos. Na jornada. Antes, inclusive, dessa fase. Agora, Pedro. Mas o fato é, Pedro, que há uma carência de resultados, que ela é preocupante, e há uma mudança geracional na seleção. A CBF sempre tratou muito a geração 9-2. A geração 9-2 era o Neymar, era o Casemiro, era o Alisson, era o Coutinho. Esses caras, só o Alisson segue. O Neymar, eu tenho muita dúvida sobre o Neymar. Embora todo o talento, da qualidade dele, eu tenho muita dúvida de que Neymar vai voltar.
Vai fazer um ano em outubro que o Neymar não joga. Não, voltar ele volta, não sei se volta. Então assim, no nível que a gente exige do Neymar. Então assim, tem uma troca geracional. Alexandre Silveira manda dizer que foi, aliás, o melhor supervisor. O que eu devo concordar com ele. Mas humilde, né? O Cristiano Ronaldo fez um gol 900 pela seleção de Portugal. Alexandre Silveira. Está certo, tá com razão. O homem da Mapá Solados. Mas eu acho que ele sabe onde pisa. Vocês viram Argentina e Chile? Vi. Não. Vi. Não? Quanto é que A foi? diferença das 3-0, a diferença da Argentina pro Brasil hoje, é como daqui a São Borja. É, um time organizado, né? Entendeu? E tu vê que É por isso que nós não ganhamos. Os caras jogam muito mais do que a gente. E aí a gente Eles têm o meio de campo, Depou, McAllister. Jogou a Copa. Tá? Aí Enzo Fernandes. Entra o Dybala. Entendeu? E, quer dizer, nós não temos nada disso. Guerrinha, nós temos o ataque do Real Madrid, Guerrinha. Não, eu acho que não é O melhor time do mundo tá com todo o ataque na seleção brasileira. Eu sei, o Mbappé não tá. Mas vem cá, tem os dois ponteiros, os dois de lado são titulares. Sim, mas por que não jogam? O Vini Júnior não joga na seleção. Mas eu acho que aí é que tá. A gente fala, o Guerrinha falou do meio campo da Argentina. É o catedrático, né? Agora mudou o papo. Que é um ponto muito forte da Argentina, esse meio campo. E o Scaloni, eu estava vendo uma entrevista dele outro dia, que ele estava falando que ele saiu da Copa de 2018, como ele era um dos assistentes do Sampaoli, dizendo que ele pensou assim depois da Copa: o futebol virou um jogo de transição. É roubar e acelerar e chegar rápido ao gol adversário. É físico. E ele começou a ideia dele na seleção assim. E aí ele disse que assim, alguns jogos a Argentina trocava mais de 10 passes nesse meio campo, com Paredes, Lo Celso, Depou, McAllister e tal. E ele dizia assim, a gente criava uma chance de gol. E aí eu conversei com meus auxiliares e vi, peraí, o futebol tá indo para um caminho, mas esses jogadores jogam de outra forma. E ele passou a jogar esse jogo, que é o jogo argentino, de muito troca de passe, de aproximação. E a Argentina é isso, a Argentina é um time que tá sempre com a bola. Sim. E ele conseguiu, nesses jogadores que estão na Europa, todos indo muito cedo, jogar o futebol argentino de aproximação. Eu acho que o que falta pro Brasil hoje é identidade de jogo. Quando o Pedro fala assim, é o ataque do Real Madrid... Com um treinador interino. O Brasil teve um técnico tampão, isso é inacreditável. Durante um ciclo olímpico, um ciclo de Copa, como disse o Léo, não tem cabimento tu ter um treinador tampão a seleção brasileira. Um técnico que jogava de um jeito completamente diferente do que o seu pretenso sucessor, que o Edinaldo tá até agora no aeroporto esperando o Ancelotti. Então, como é que tu vai ter uma identidade se tu não tem nenhum ciclo? É que nós amadorismo que na verdade absurdo. E outra ainda, só para terminar, Léo, e outra que é um absurdo, assim, pra gente ver como a seleção perdeu relevância, Pedro. O Brasil pode ter o melhor jogador do mundo escolhido pelo mundo inteiro sem que ele tenha brilhado na seleção brasileira. O Vini Júnior pode ser escolhido o melhor do mundo, ele não jogou nada ainda na seleção brasileira. Nada. Ou seja, a seleção brasileira ela não é mais relevante para que o mundo eleja o melhor jogador do mundo. Antes isso era inconcebível. O cara tinha que ser o pica na seleção brasileira para ser o melhor da FIFA. Pode acontecer com o Vini Júnior. Ninguém se importa com a seleção brasileira. Eu acho que nós estamos passando por um processo de transição na seleção. Acho que o Dorival, ele assumiu... E aí eu vou ser talvez até um pouco... injusto, não sei se injusto seria a palavra, mas cruel com o Dorival. Cruel, essa é a palavra. O Dorival não tem tamanho para pro gigantismo do desafio que é iniciar uma nova seleção. Que é isso que o Dorival está fazendo. Ele está iniciando uma nova seleção. E eu acho que também está refletido nisso, Munari, uma questão de mercado de técnicos. Eu acho que a crise do futebol brasileiro, ela está retratada na seleção brasileira. Não tem planejamento, nós não tivemos planejamento, nenhum planejamento. Então assim, o Dorival assumiu, ele assume porque ele tem resultados positivos com o Flamengo, ele ganha a Copa do Brasil e a Libertadores no mesmo ano, tem um bom trabalho no São Paulo, mas vale lembrar que o Dorival pré-Flamengo estava no Ceará retomando a carreira. E nós estamos falando de 22. O primeiro semestre de 22, Ceará. Ele estava no Ceará. Então, assim, é claro que o Dorival é um cara que estuda muito, um cara que se preparou muito para isso, e além de ser uma figura extremamente cordata, mas o tamanho do desafio, eu acho que falta Dorival. Ele não é aquele mero boleirão, né? Não, o Dorival é um cara preparado, mas eu acho que a seleção exige mais. Ele trabalha. Eu vou te repassar a opinião numa janta que fiz com o Francisco Noveleto. Ele é vice-presidente da CBF, não é ouvido. O cara lá governa sozinho. Ele se fecha, ele se encastela na sala dele. E ri, né? Porque tá sempre rindo. O Chico Noveleto pensa o seguinte, eu concordo plenamente.
A pessoa que tem o melhor padrão, digamos, pessoal para treinar a seleção brasileira é Renato Portaluppi. Por quê? Porque a seleção brasileira treina 2 dias e vai jogar. É uma constante. Tá? A única grande competição que tem a seleção brasileira, que tu reúne os caras durante 40 dias, é a Copa do Mundo. Aí o Renato, do seu jeito de ser, tá? Ele vai selecionar os caras. Tá? Mas ele não é taticamente. Não importa, ele vai selecionar os caras. Vai fazer um churrasco para os caras. Vai dizer, tu tem que fazer igual a mim. Essas brincadeiras que o Renato faz assim, que ele conquista as pessoas. E nisso ele é mestre. Que nem tu faz no teu sítio, né? Que nem tu faz no teu sítio, tu ganha todo mundo ali no sítio. Ali no sítio. Então, cria um clima para que os jogadores tenham, sabe? Uma ideia de que jogar na seleção brasileira é uma coisa boa, tem um ambiente bom, sabe? Enaltece. Porque hoje é melhor tu jogar no Real Madrid do que na seleção brasileira. Mas aí, Pedro, vamos lá. Nunca foi. Acho que o Tite conseguiu, para mim, o Tite, ele tá numa... Mas o Tite fracassou 2 vezes, ele perdeu no meio do caminho para time médio da Europa. Tudo bem, o Tele também fracassou 2 vezes, e o Tele é um dos grandes técnicos da nossa história. Não, mas tá bem, que eu digo assim, o Tite já teve a oportunidade, não levou. Mas assim, no conjunto... Eu gosto do Tite. Não, eu gosto do Tite, assim... Eu acho ele melhor treinador. No conjunto do trabalho, tá? O Tite tá numa prateleira e os outros estão mais abaixo. No conjunto do trabalho, o Tite desenvolveu métodos e processos que fazia com que caras que trabalhavam com o Jürgen Klopp, com Guardiola, com Hans Flick, com Pochettino, com o Simeone, chegar assim, puta, esse cara aqui, ele é daquele nível. E o jogador respeita, porque assim, a globalização faz com que o jogador da seleção brasileira venha com uma bagagem do dia a dia dele, que se ele chegar na seleção e encontrar um dia a dia com um trabalho mais comum, o cara perde o tesão, o cara perde até o respeito. Esse ponto do Tite ser o melhor treinador brasileiro, eu concordo com. Eu acho até melhor que o Abel, porque o Tite tem mais trabalhos em outros times do que o Abel. Tem no Palmeiras. Mas eu não sei se talvez brasileiro mesmo. Brasileiro. O Tite é o melhor brasileiro. O Tite, de fato, não conseguiu. Fracassou nas 2 Copas do Mundo, né? Tinha que ganhar a Copa do Mundo, não conseguiu chegar nem à semifinal. A partir do momento que tem o fracasso do Tite, pra mim, aí que tinha que partir pro estrangeiro. Eu não achei errado. Fracasso, né? Eu entendo o que tu quer dizer. Sim, é que não ia ficar com uma terceira Copa, né? Um jogo com a Bélgica tem um pênalti não dado, mas enfim. Não deu resultado. E o Brasil não jogou, 2018 não jogou bem como se esperava, verdade, né? É verdade. Demorou a jogar bem. Aí também teve a versão do Neymar em 22, que isso não controla. Mas aí eu acho que no momento que o teu melhor treinador não funcionou, eu não achei absurdo a ideia. Eu achei também. Né? Então, você tentou o Ancelotti, não deu. Tinha que tentar de novo um treinador grande assim. O meu problema, por exemplo, o Mourinho tá sem clube. Meu problema é o técnico tampão. Não, tem que saber, tem que contratar um técnico. A seleção brasileira tem que contratar um treinador desse porte. Vai no Mourinho, vai num cara grande assim. A seleção exige. O Conte que tá sem clube. A seleção exige esse tamanho. Eu acho que é isso. A seleção brasileira exige esse tamanho. O Dorival, para nível de clube brasileiro, top. Mas a seleção exige mais.